Dr. Mário Sérgio Cortella, nascido em Londrina, filósofo e escritor, com mestrado e doutorado em educação, professor titular da PUC São Paulo, que atuou por 35 anos, com docência e pesquisa na pós-graduação em educação, na área de currículo, e no Departamento de Teologia e Ciências da Religião. É professor convidado da Fundação Dom Cabral desde 1997. Foi secretário municipal de Educação de São Paulo. Com vocês, professor Dr. Mário Sérgio Cortella. Muito bem. Satisfação imensa, tantos homens e mulheres aqui e fora, no saguão. Vocês sabem que nós somos aqui dentro 1.300 pessoas nesse belíssimo teatro e no saguão fora pelo menos mais 500 que, não podendo entrar, não desistiram e vieram me fazer esse afago que é não ir embora. E por isso, claro, me apraz, me agradece demais saber que eu, que sou da área de filosofia, né, de maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha, né? Tanto que você nunca ouviu falar de greve de filósofo ou de sindicato de filósofo. É uma área que, se a gente parar de trabalhar, você nem percebe que a gente tinha começado, né? Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho, eu sou professor. Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta: professor, o senhor não trabalha, só dá aula, né? Então não trabalho, eu sou professor e filósofo e fico feliz de estar aqui de novo em Maceió. Este ano está fazendo 40 anos que eu vim a Maceió pela primeira vez, foi em 1975. Uma boa parte das pessoas que aqui está ou no saguão vendo pelo telão ainda não haverá nascido, e me agrada bastante estar aqui nessa cidade na qual já estive muitas vezes, e mais ainda numa Bienal do Livro, isto é, num lugar em que a gente vem para refletir, pensar, meditar, para existir de uma maneira que não seja banal, robótica, automática. E por isso, digo de novo, nós nos atrasamos um pouco no início para que as pessoas que estão lá do lado de fora pudessem ter, ao menos de uma maneira mais direta, o áudio e uma parte da visão daquilo que nós que aqui estamos podemos ter. E é claro, seria tolo eu não admitir estar honrado de acontecer algo como esse desconforto. O desconforto para algumas pessoas, que é não ter conseguido entrar, para mim sempre é um afago à medida em que vieram procurar, estar aqui. É claro que nós gostaríamos que todas e todos aqui dentro coubessem, mas o telão permitirá que a gente possa fazer aqui essa reflexão. Nós temos aqui um tema, ele será tratado durante esse tempo. Para o teu desespero, eu vou falar até às 19h30. Por isso você tem 1 hora inteira de desespero. Afinal, é um filósofo trabalhando essas ideias e o tema é ética e convivência. Quando nós terminarmos, algumas pessoas gostam de ter livro autografado, e eu gosto de autografá-lo. Nós estamos numa Bienal. Quando nós terminarmos, eu sairei, vou até o camarim, especialmente que eu sou idoso, eu preciso ir ao banheiro, e depois de uns 10 minutos eu estarei no saguão aqui, no foyer, e se alguém tiver algum dos meus livros, eu com alegria nele algo escreverei. Sabe, algumas pessoas que eu tenho um hábito: cada um dos 27 livros que eu já escrevi, quando eu vou autografá-lo, além de colocar o teu nome e o meu, eu coloco sempre nele uma virtude. Uma virtude, é a mesma virtude para cada livro. Então, por exemplo, eu tenho um livro chamado Educação, Escola e Docência, da editora Cortez. Nele eu escrevo partilha. Eu tenho outro da editora Cortez chamado Escola e o Conhecimento. Nele eu escrevo esperança. Eu tenho um outro chamado, que é um livro da editora Vozes, chamado Qual é a Tua Obra? Nele eu escrevo coragem, e assim por diante. Pois bem, no livro que dá a substância para essa palestra que aqui farei até às 19h30, eu, quando autografo, eu sempre escrevo, além do teu nome e do meu, honradez. Honradez. A virtude da honradez. O que é uma pessoa honrada?
é aquela que não ofende sua comunidade, que não apodrece a decência, é a pessoa que não tem duas caras, é a pessoa que não fala uma coisa e age de outro modo, é a pessoa que não envergonha nem a si mesma, nem a sua própria comunidade. Por isso, honradez. Vocês sabem que os romanos na antiguidade, eu sou neto de italiano, e os latinos diziam algo muito importante, que era uma palavra usada para chamar a pessoa que é covarde, aquela que não tem coragem de ser decente. Em latim a expressão é forte, em português ela existe, mas ela tem uma marca muito forte, que é uma expressão que nós quase não usamos e poderíamos usar, que é pusilânime. Pusilânime. O que é uma pessoa pusilânime? É uma pessoa fraca, é uma pessoa acovardada, é uma pessoa, por exemplo, preconceituosa. Nós tivemos anteontem o Dia da Consciência Negra, e uma das coisas que eu sempre lembro é que todo preconceituoso, ele é, antes de tudo, um covarde. Ele tem tanto medo de quem não é como ele ser melhor que ele prefere desprezar quem é diferente dele, para ele poder afirmar a si mesmo. E essa covardia é uma coisa muito forte. Todo preconceituoso, além de covarde, é tolo, porque ele supõe que há só um modo de ser humano. E nessa hora, claro, isso é absolutamente negativo. Daí, honradez. Honradez. Uma pessoa honrada é aquela que tem vergonha na cara. Uma pessoa honrada é aquela que, como eu disse, é marcada pela integridade. E há uma grande questão. Eu tenho um livro que eu gosto demais e que nos ajuda, né, a pensar sobre a vida, a história, que é um livro da editora Cortez, que eu antes mencionei, chamado Educação, Convivência e Ética. E eu começo esse livro citando um dos maiores escritores alagoanos, aquele que eu mais admiro, que infelizmente faleceu em 2012, que foi Ledo Ivo. Ledo Ivo, um homem estupendo, um dos que mereceu estar na Academia Brasileira de Letras, um homem que morreu, né, no dia 23 de dezembro de 2012, véspera de Natal. Estava ele em Sevilha, na Espanha, e morreu. Esse homem especial. Eu uso uma das frases, uma das ideias mais fortes do alagoano Ledo Ivo, um homem nascido em Maceió, para iniciar o livro da editora Cortez. E eu abro uma frase em que ele diz: o que sobra é a obra, o resto só sobra. Sabe que o verbo sossobrar, que é um verbo que vem do espanhol, significa o barco que vira de cabeça para baixo, fica emborcado. Olha que interessante, olha que frase forte de Ledo Ivo: o que sobra é a obra, o resto só sobra. E qual é a obra da qual se fala e se precisa pensar? Uma vida que não seja banal, fútil, superficial, indecente, tola. E nessa hora, essa reflexão sobre ética e convivência, ela passa exatamente por essa nova percepção. E me anima mais ainda algo estupendo. Em Maceió, numa noite de domingo, com tantas coisas boas para também se fazer, nós temos 1.300 pessoas aqui dentro, outras 500 que nos veem do lado de fora, que vieram para ouvir refletir sobre ética. Interessante isso. Eu não fui convidado para falar aqui sobre como vencer a qualquer custo, como dominar as outras pessoas, como fazer com que você tenha todo o poder. Ao contrário, às vezes me perguntam se eu acho que a ética, um país decente, uma vida social que tenha honradez, uma comunidade livre, se eu acredito, isto é, se eu tenho esperança. E quando alguém me pergunta se eu tenho esperança na vitória da ética saudável, eu costumo dizer, e às vezes essa pergunta é feita num espaço como esse, eu costumo dizer: olha a sua volta. Como que numa noite de domingo, homens e mulheres saem das suas atividades e lotam um auditório e a parte da frente e querem entrar e ficam nervosas e nervosos porque querem entrar para a gente pensar sobre ética. Se alguém tem alguma dúvida de que esse tema é importante,
É só olhar em volta. Se alguém tem alguma dúvida da esperança possível, é só olhar em volta. E nessa hora, claro, é necessário que a gente constitua essa força que nos agrega para que a gente possa, de fato, defender uma vida decente, uma obra e uma existência que, como lembrou Ledo Ivo, o que sobra é a obra, o resto só sobra. Por isso, quando nós terminarmos aqui, como eu disse, às 19h30, aí eu saio, depois de 10 minutos estarei no foyer, no saguão ali, né, para autografar. Algumas pessoas gostam às vezes de tirar fotos. Há um fotógrafo que tirará a foto nossa o tempo todo e vai colocá-las hoje ainda no site da Bienal. Por isso, todas as pessoas que estiverem ali, né, na hora do autógrafo, que se for fotografar, você já vai achar tua foto hoje mesmo, né, no site da Bienal, ela lá estará. E eu também gosto de ser fotografado contigo, né, eu acho gostoso, né, quando alguém faz isso. A gente vai pedir apenas que se evite ao máximo que se faça o selfie, senão a gente vai travando. Se tiver muita gente na fila, para demais. Aliás, tira-se tanto selfie hoje que eu decidi quase montar uma empresa de self-service. Já imaginou? Seria uma coisa de empreendedor, né? Afinal de contas, Alagoas vem discutindo muito empreendedorismo, né? Podemos pensar numa empresa, né, de self-service. E olha que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Que a gente gosta de sair bem na foto. E gostar de sair bem na foto teria que trazer como requisito para nós também sair bem na vida, sair bem na história, sair bem na comunidade. Olha que coisa interessante. Já houve um autor que definiu a ética como sendo a estética do lado de dentro. A ética como sendo a estética do lado de dentro. Tem sentido essa expressão. E eu venho me preocupando nos últimos tempos. Eu que nasci em Londrina, como o professor Heraldo aqui lembrou, né, eu nasci em Londrina, no norte do Paraná. Eu moro em São Paulo, na capital paulista, há 48 anos, mas eu sou o que se chama de VIP, que é vindo do interior do Paraná. Eu sou caipira. Quem nasce naquela região que eu nasci no Paraná, nós lá nos chamamos de pé vermelho, né, por causa da cor da terra. Mas eu estou em São Paulo, na capital paulista, há 48 anos, e é interessante porque uma das coisas que eu mais gosto é de lembrar uma frase caipira que não tem origem na história, que de vez em quando as pessoas colocam na internet como se fosse minha. A frase não é minha, gostaria eu de ter criado essa frase, mas ela é muito inteligente. E o caipira diz muito isso, e é verdade, acho que você já ouviu o que eu vou dizer. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E que filhas e filhos nós estamos deixando? Isto é, quais são os valores de convivência e ética que essas novas gerações conosco carregam? Eu, quando me mudei para São Paulo, em 1967, quase ninguém aqui houvera nascido, e eu vim com a família, e uma das primeiras coisas que eu quis entender é porque que aquela cidade se chamava São Paulo. Eu não gosto de estar nos lugares sem saber qual é a origem das coisas. E é claro que eu fui procurar, e sabem muitas e muitos aqui, quem está no auditório ou no saguão agora nos vendo pelo telão, sabe muito bem que a cidade de São Paulo ganhou o nome porque ela foi fundada no dia 25 de janeiro. E o dia 25 de janeiro, na crença dos cristãos, é o dia em que um judeu chamado Saul, que era um inimigo, né, da religião cristã, ele aderiu à mensagem cristã. É interessante porque esse homem, na crença dos cristãos, Saul, outros falam Saulo, mas o nome original é Saul, ele voltava, né, no relato cristão, voltava de Jerusalém em direção a Damasco, na atual Síria, essa Síria conturbada, e no caminho, ele que estava voltando de perseguição aos cristãos, o cavalo que ele estava, o sol bateu muito forte, o cavalo empinou e ele caiu. Caiu e mordeu o pó. Tem gente que tem que morder o chão para entender algumas coisas. Tem gente que tem que cair do cavalo para entender melhor as coisas. E aí ele caiu, ficou momentaneamente cego por causa da luz solar. Aliás, algumas pessoas têm que ficar um pouco cegas para poder enxergar melhor.
E aí, naquele momento, segundo a crença cristã, esse homem, Saul, decidiu que ele ia aderir à mensagem do cristianismo. E ele passa, portanto, a ser um discípulo. Interessante, para ele aprender a ser humilde, o nome dele foi mudado. E ele então deixou de se chamar Saul e recebeu o nome latino de Paulus. Não sei se sabem, acho que sim, mas Paulus em latim significa pequeno. A expressão Paulus em latim significa pequeno. Esse homem, a partir daí, passou a escrever cartas sobre ética. Cartas sobre ética. Carta ao povo da cidade de Corinto, de Roma, de Tessalônica, de Filipo. Essas cartas os cristãos chamam de epístolas também. E é interessante porque todas as cartas de Paulo tratam do tema ética. Isto é, como é que a comunidade tem que se conduzir na vida. Para ser uma comunidade decente, como é que a gente vive junto? Ética e convivência. Seja você ou eu cristão ou não, essa é uma decisão individual. As cartas são muito fortes. Afinal, elas tratam de como é que a gente é honrado. Paulo escreveu várias delas. Algumas pessoas talvez não saibam, aliás, só por curiosidade, as cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. Embora na Bíblia dos cristãos os evangelhos venham antes, na distribuição gráfica do tempo histórico, as cartas de Paulo, algumas delas são 50, 60 anos anteriores aos evangelhos. Pois bem, a carta de Paulo que eu mais gosto é uma carta que ele escreveu ao povo da cidade de Corinto. Paulo escreveu 2 cartas ao povo da cidade de Corinto, mas na primeira carta dele aos Coríntios, que aliás acaba de vencer o São Paulo por 6-1. Vocês imaginem, eu não sou corintiano, mas eu me animo com essa ideia do Corinthians comemorar o título dentro de casa, vencendo um time do porte de São Paulo por 6-1. É uma vitória estupenda. E eu, como santista, fico feliz que o São Paulo desce na tabela, né? E o Santos pode subir um pouco no jogo que vai ter daqui a pouco. Olha que coisa interessante. Pode parecer brincadeira isso, mas o time do Corinthians tem esse nome por causa da cidade de Corinto. Muita gente que talvez não saiba, mas a cidade de Corinto inspirou um time britânico. E esse time britânico veio visitar o Brasil no início do século XX, e aí se formou um time também no Brasil que tivesse o mesmo nome. E o curioso é que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há algo que você e eu não podemos esquecer quando a gente pensa em ética e convivência. Paulo escreveu, se tiver uma Bíblia cristã, dê uma olhada um dia, vale a pena. No capítulo 6, versículo 12, no capítulo 6, versículo 12, Paulo escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Eu posso, mas não devo. Por que posso? Porque livre sou. Por que não devo? Porque não devo fazer nada que torne imunda a minha história, mancha a minha trajetória, ofenda a minha comunidade, desonra a minha família, envergonhe a minha sociedade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Do que é que isso fala? De algo que você e eu temos não só de entender e praticar, como ajudar a formar as novas gerações com essa convicção. Isto é, volta ao ponto, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E esses filhos, por acaso, ou de propósito, estão sendo formados com a ideia de que o limite da liberdade do indivíduo é a decência, de que o limite da liberdade é a responsabilidade na comunidade. Afinal de contas, convivência, você sabe que é algo que é decisivo quando se pensa em ética. A ética não é cosmética. Ética não é cosmética, é uma coisa que eu uso de fachada que sirva para enfeitar apenas. Ética não é cosmética, a ética exige honradez. E desse ponto de vista, a ética não é uma coisa fora de mim ou de você.
Ética é algo que está ligado, claro, à nossa prática. Muita gente pensa em ética olhando para outro lado e não olha para dentro de si. E não olha o quanto que a conduta decente, ela está ligada a essa ideia que esse apóstolo dos cristãos, Paulo, trouxe à tona. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, mas Cortella, a vida é assim, eu faço o que eu quero. Cuidado. Ah, mas eu não... todo mundo faz. Opa! Mahatma Gandhi disse um dia algo que é verdadeiro. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Por isso, aquilo que é a convivência com ética é aquilo que nos coloca a olhar a ética como a estética de dentro, aquilo que embeleza a vida. É interessante porque decência é decisivo quando se olha a ética. Talvez muita gente que não saiba, mas a palavra decência, ela tem um prefixo em latim que é dex, D-E-C. Você sabe que os prefixos latinos ou gregos nos ajudam na composição das palavras. Por exemplo, tem muita gente que, como eu, é docente. Muita gente aqui é discente. Dec em latim, tal como doc, tal como disque, tem um sentido. Por exemplo, quem aqui é docente sabe que doc em latim, D-O-C, da onde vem docência, significa aquele que leva. Disque, da onde vem discípulo, discente, disciplina, significa aquele que é levado. Docente é quem leva, discente é quem é levado. Evidentemente, nenhum de nós é tolo para supor que eu sou só docente ou sou só discente. Todas e todos nos educamos reciprocamente. Então somos todas e todos docentes e discentes. Mas alguns de nós temos a docência como profissão e não só como prática de vida. Pois bem, docência, discência, mas tem decência. E a expressão dec em latim, ela significa embelezar, enfeitar. Quando você decora um ambiente, quando você decora um espaço, você está enfeitando, embelezando. Por isso, dec é enfeitar, embelezar. O que é uma pessoa decente? É aquela que enfeita. O que é uma pessoa indecente? É aquela que enfeia. Lembra quando você era criança que a tua avó dizia que coisa feia, menino? Claro que ela não estava falando de estética, ela estava falando de ética. Que coisa feia, menino? Ela não estava falando do lado de fora, estava falando do lado de dentro. Quando você diz essa é uma bela pessoa, você não está falando do lado externo dela. Essa é uma bela escola, uma bela empresa, essa é uma bela cidade. Claro, dec, da onde vem decência, significa enfeitar, embelezar. Por isso, o que é quebra de decoro? Quebra de decoro é quando você enfeia o lugar onde você vive. No parlamento, quebra de decoro é quando você mente. Ah, essa conta não é minha, não. Mas puseram $1,5 milhão. Ah, não sabia. Eu nem costumo conferir as contas. Não, mas faz 6 meses que fizeram isso. Ah, não, nem notei que puseram $1,5 milhão. Esse carro não é meu. Imagina. Mas o senhor não pagou a licença. Ih, nem sabia disso. Claro. É isso aí. Atenção. Decoro é quebrado quando você é indecente. Agora, curiosamente, a expressão dec em latim, além de enfeitar e embelezar, ela tem um terceiro sentido, que só quem é caipira como eu, ou algumas pessoas no Nordeste entendem bem isso, que é uma expressão que a gente quase não usa. Mas dec em latim também significa ornar. Ornar, da onde vem a palavra ornamento. Por exemplo, essa cadeira está ornamentando aqui esse lugar. Esse teatro, ele é ornamentado. Ornar. Agora eu vou usar o sotaque original para lembrar algo em relação à ética. É esse sotaque que eu estou usando, que é mais agauchado, né? Ele é um sotaque para rádio, porque eu sou comentarista da Rádio CBN, ele serve para falar melhor. Mas meu sotaque original
eu falo do jeito que eu vou falar agora, né? Tem coisa na vida que orna e tem coisa que não orna. Tem coisa que orna na família, tem coisa que não orna. Tem coisa que orna na escola e coisa que não orna. Tem coisa que não orna no governo e tem coisa que orna. Tem coisa que orna na empresa, tem coisa que não orna. Do que é que trata a ética? Daquilo que tem que ornar. E o que é ornar? Ornar é combinar. Quando uma coisa não está ornando, é porque ela não está combinando. Tem coisa na escola que não está ornando direito. Por exemplo, a ausência de uma convivência onde a autoridade tenha lugar, sem que ela seja autoritária, mas que a autoridade tenha seu lugar. Isto é, que um professor ou uma professora não seja entendido apenas como um prestador de serviço, mas como um formador. Não orna na escola o aluno ficar ofendido porque o professor mandou estudar. Aliás, razão pela qual uma escola é constituída. Não orna o professor autoritário, não orna o empresário que desvia, não orna o governo que é incompetente ou corrompe. Não orna. Não orna na família a formação de crianças que sequestram os pais com a sua ausência de disciplina. Eu, no livro Educação, Convivência e Ética, que é o que eu estou lançando hoje aqui, né, em Maceió, e é o livro que eu também lá autografarei. Claro que eu autografarei outros, eu vou ver de pessoa aqui com alguns de outros livros meus, né? Mas aquele que eu vou autografar, né, em termos de lançamento é Educação, Convivência e Ética. Lá eu discuto algo que a gente não pode esquecer. Num dos capítulos tem até esse título: Basta do amor aceita tudo. Basta dessa ideia, o amor aceita tudo. Que o amor verdadeiro é aquele que tem requisito. O amor verdadeiro é aquele que não admite qualquer coisa. O amor que tudo aceita é irresponsável. O amor que tudo admite é leviano. Filho, é porque eu te amo que eu não quero que você seja assim. É porque eu te amo que eu não quero que você seja vagabundo. Pai, é porque eu te amo que eu não quero que você faça isso. O amor que tudo aceita é irresponsável. E nós estamos hoje com uma coisa que não orna. Não orna, Heraldo, na família. Não orna na universidade. Heraldo está escondido aqui atrás, né? Não orna, está dançando inclusive, né? Esse sapato teu é maravilhoso, hein? Aliás, ambos. Já imaginou? Esse orna com o Heraldo. Vem aqui um pouquinho, vem aqui, vem cá. Vem mostrar o sapato aqui, ó. Com o Heraldo orna. Eu com esse sapato ia ficar estranho, né? Só porque você é pernambucano que você usa esse sapato. Olha que coisa boa. O que é aquilo que orna? Aquilo que combina. Tem coisa que orna na vida, no governo, no trabalho. Por exemplo, coisa que não orna na formação das gerações. Há um grande pensador francês do século XX, um homem que foi ator de teatro, que eu admiro imensamente, um homem chamado Pierre Dac. Pierre Dac, D-A-C é o sobrenome, Dac. Pierre Dac dizia: o futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Por isso, uma questão: qual passado nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Qual é o passado que nós vamos deixar daqui a 20, 30 anos? Desta geração de homens e mulheres, aqui no teatro ou no saguão pelo telão, vai deixar qual o passado? Qual é a nossa obra? Qual é o nosso legado? Será que o passado que nós vamos ter daqui a 20, 30 anos vai nos honrar? Dele nós vamos nos orgulhar ou vamos ter vergonha de nos termos acovardado na formação das novas gerações? Eu estava outro dia em São Paulo, onde eu moro, chegando de Belo Horizonte, no aeroporto de Congonhas. E aí, como acontece comigo quase todo dia, aí eu fui até o local onde fica carrinhos de bagagem. E quando eu fui pegar um carrinho de bagagem, que eu fui puxá-lo, ao meu lado chegou um pai.
com um menino de uns 10 anos de idade. E o pai puxou o carrinho, o menino olhou para o pai e falou: não quero esse carrinho. E eu olhei e falei: nossa, coisa estranha. O pai falou: mas esse carrinho é igual aos outros. O menino gritou: não quero esse carrinho. Eu falei: eu vou parar aqui que isso aqui dá um livro novo, né? Aliás, eu mesmo, é o Educação, Convivência e Ética, é esse que eu estou lançando. Aí o pai falou: mas filho, esse carrinho é igual aos outros? Ele falou: eu não quero esse carrinho. O pai guardou o carrinho de bagagem que estava pegando, pegou o que o menino queria. Meu Deus do céu, esse menino aos 10 anos de idade já está tornando a família dele refém. Ele que decide qual carrinho de bagagem você vai pegar. Provavelmente ele decide onde você vai comer, qual é a música que vai se ouvir no rádio do carro, qual o programa de TV que vai se assistir, senão ele fica na frente da TV e ninguém assiste nada. Ele não deixa os adultos conversarem, porque ele fica interrompendo o tempo todo. Obviamente que esse pai não tinha que espancar a criança, mas tinha que educá-la. Existe na relação de formação das pessoas, aquele que é responsável, ele tem, por exemplo, um pai com os seus filhos, ele tem uma relação de subordinação, de subordinação. Meus filhos estão sob, não mais, mas estiveram sob as minhas ordens, são meus subordinados. Meus netos, eles não têm subordinação comigo, porque tem com os pais deles, mas quando os pais transferem, eles estão a mim subordinados. Domingo passado eu estava em Florianópolis, onde mora uma das minhas filhas, e eu estava lá com 2 dos meus netos, e ela tinha saído e falou: pai, cuida deles. Com alegria, eu falei. Uma hora, Ana Luísa, que tem 2 anos e meio, resolveu fazer birra. Eu falei: você sente e cale. Ela olhou para mim e resolveu que ela ia obedecer, não por conta, claro, apenas de eu ser, né, alguém maior do que ela, porque eu não ia fazer nada que a ferisse fisicamente, né, mas para ela entender que ela estava sob as minhas ordens. E nessa hora, claro, há pais e mães que abrem a mão e dizem: interessante. Por exemplo, o pai que pega o carrinho. Você já imaginou? Eu conto algo no livro Educação, Convivência e Ética, que outro dia eu até falei num programa e colocaram na internet. Eu estava com minha mulher o ano retrasado, em Salvador, chegando da Praia do Forte, onde eu fui fazer uma palestra, e ela também. E aí nós fomos pegar um avião em Salvador, chegamos no aeroporto, era a hora do almoço e decidimos almoçar antes de pegar o voo para São Paulo. Estávamos sentados almoçando, de repente, chegou uma senhora de uns 30 e poucos anos com uma menininha de uns 6 anos de idade, belíssima, mas uma criança absolutamente infernal. Aquela menina não tinha hormônio, devia ter demônio. Ela gritava, ela corria, ela derrubava coisa, ela puxava a cadeira, ela derrubava refrigerante, ela pegava um tablet e punha uma música insuportável. Ninguém conseguia comer em volta no restaurante. Eu, como educador que sou, levantei. Fui até a mãe e disse: minha senhora, essa criança é sua. Ela disse: é. Eu disse: leve-a. Ela disse: como? Eu falei: leve-a. Ela disse: ué, por quê? Eu falei: porque ela ainda não está preparada para viver em comunidade. Numa comunidade, você tem uma conduta que é livre no limite da própria comunidade. Ela falou: ué, mas por quê? Eu falei: porque ela não está ainda preparada para viver em comunidade, porque ela acha que ela faz o que ela quer. E como ela é uma criança belíssima, que poderá ser uma belíssima pessoa, ela hoje é uma criança mal educada, e ela é mal educada porque a senhora é uma má educadora. Ela disse: o que o senhor tem com isso? Eu disse: com a senhora nada, com essa criança sim, porque ela vai crescer. E eu não quero que ela cresça torta e nem que ela construa parte da vida num país onde eu vivo e também os meus filhos e netos vivem, em que ela vai achar que a regra é ela fazer o que ela quer. Porque depois isso vai trazer transtorno para nós. Por isso, salve tua criança, eduque-a, leve-a
para casa, mas ela vai chorar. Eu falei, então, chore em casa. Não bata, não coloque num quarto escuro, não machuque, mas ela tem que entender que os atos têm responsabilidades e ela não pode fazer o que ela quiser. Não nessa idade que ela já está. Ela tem que entender, disse eu, que desejos não são direitos. Atenção, muita gente hoje de várias idades confunde desejos com direitos. Isto é, eu quero, você tem que me dar. Você deu, é pouco, quero mais. E se você não me der, você vai ver. Opa, nós estamos formando uma geração e nos formando com ela, na qual se confunde desejo com direito. E se eu confundo desejo com direito, eu começo a achar que se eu quero, eu tenho de ter. E se eu não conseguir, eu tomo. E se eu não puder, eu roubo. E se não der, eu corrompo. E desejos não são direitos. E eu disse à senhora, tua menina é tão bonita, mas leve-a e forme-a para ela viver em comunidade. A senhora não pode fazer isso. Ela disse, por que o senhor sabe que eu sou uma mala educadora? Eu disse, pelo modo como a senhora chegou aqui agora com ela. Porque a senhora, ao chegar com ela para comer, em vez da senhora dizer o que diz um adulto com uma criança, sobre a qual a senhora tem autoridade, e diz a ela de forma carinhosa, mas firme, filhinha, sente-se. A senhora disse, filhinha, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer beber? Onde você quer ir depois? E a senhora foi ficando cada vez menor e ela foi crescendo. Essa menina, quando eu encontrar com ela mais adiante, eu corro o risco dela ser minha aluna. Parte dessas crianças chegam para nós e nos ofendem. Você manda ela fazer uma tarefa, ela reage. Você fala para ela que ela tem que ficar quieta enquanto você está trabalhando, todo mundo. E se bobear, ela joga uma carteira em cima de você. Nós estamos ouvindo cada vez mais falar de violência dentro da escola. A escola não é imune a também mexer com isso, mas é porque o único adulto, às vezes, que dá ordem com uma criança é a professora. A professora, cadê o material? Guarda esse celular, fez a tarefa. E aí, como ele está acostumado que desejos são direitos, ele parte para cima. Claro, perigoso para nós, não é só fisicamente. Uma parte de quem é docente, não é o caso, que só dou aula para a universidade, mas quem lida com a educação básica está esgotado. Você gasta uma parte do teu tempo tentando organizar a disciplina e só um tempinho pequeno que sobra para você ensinar. O resto é como é que faz para ficar quieto, como é que faz para prestar atenção, como é que faz para um ambiente de trabalho ser um ambiente de trabalho. Claro. Outro dia um pai foi me visitar na universidade, conversar comigo. Eu nunca imaginei que alguém na universidade, o pai viesse falar comigo. E o pai veio. Falou, professor, por favor, o senhor pode me atender? Eu falei, claro. Sabe o que é? O senhor reprovou o meu filho. Eu disse, qual é o nome do seu filho? Ele disse, eu olhei e falei, não, eu não reprovei seu filho é que se reprovou. Ele falou, por quê? Foi porque seu filho foi reprovado por falta, e para ser reprovado por falta tem que faltar. Como foi ele que faltou e eu estava aqui? Então não posso ter reprovado, ele reprovou a si mesmo. O pai falou, hã? Então, tem mais uma coisa, claro que foi ele que se reprovou. Dizia porque eu só posso anotar uma falta de alguém que falta. E eu só anotei porque ele faltou. Se eu tivesse anotado sem que ele tivesse faltado, isso seria estelionato. Portanto, eu só anotei. Ele falou, mas o senhor foi reprovado só por isso? Eu falei, não é só por isso, sabe o que é? Ele não fez o curso. Eu falei, não, mas só por isso? Eu falei, não, sabe o que é? Quando ele sair daqui, ele vai receber um certificado, um diploma, que nós estamos atestando para a sociedade que essa pessoa é apta para desempenhar essa função na comunidade. Pedagogo, economista, engenheiro, médico, advogado, fonoaudiólogo, nós estamos atestando. E junto com esse atestado eu estou chancelando que ele é apto para fazer naquele conteúdo que eu ensinei. Como ele não veio, aí o pai disse aquela clássica frase, mas não dá para dar um jeitinho. Eu falei, qual jeitinho, o senhor imagina? Ele falou, não dá para dar um trabalhinho, que é a coisa que mais nos irrita, professor, é isso. Eu falei, mas o senhor está supondo que 15 semanas
3 horas de aula, e cada uma delas pode ser substituída por um trabalhinho. Se pudesse, a gente não daria as 15 semanas, a gente dava só o trabalhinho. E eles voltavam 15 semanas depois para buscar o resultado. Ele falou: o senhor não pode dar uma chance para ele? Eu falei: está dado, ele vai fazer o curso. Um menino que tem o pai, que tem essa perspectiva. Aí a senhora falou dentro do restaurante: mas eu não vou levar. Sabe por quê? Dá trabalho. Eu falei: é claro que dá trabalho. Vocês não falaram para a senhora que trabalho de parto não era só na maternidade? E ela falou: mas porque eu não sei, eu não vou levar. Eu falei: a senhora que sabe. Ele dá muito trabalho. Ela falou: eu sei, a senhora nunca viu. Na hora, como diz o gatinho, na hora de virar o zoinho, tudo bem. Mas na hora de cuidar, a senhora não quer cuidar. Ela falou: eu vou levar, mas é só porque eu quero. Eu falei: tá bom. Ela saiu. Claro que a comunidade ficou aplaudindo, né? Do que eu estava falando ali? Uma coisa que não orna. Não orna. Não orna a ideia, essa ideia. O amor que aceita tudo é leviano. Meus filhos me amam e por isso não aceitam qualquer coisa de mim. Todos eles se juntaram. Falou: pai, você engordou muito esse ano. Eu nunca fui magro, né? Mas eu engordei de fato 6 quilos. E a culpa foi do João Baldo Ribeiro, nosso estupendo escritor baiano. Ele faleceu e eu estava no enterro dele e fiquei chocado porque eu olhei e falei para minha mulher, a Cláudia: olha aqui, o João Baldo está aqui, ó, fazia 20 anos que ele não tomava uma cachaça, 20 anos que ele não comia uma acarajé, 20 anos que ele não comia gordura. Sepultaram um cadáver saudável. Então, e eu fiquei tão abalado com a ideia de ser sepultado saudável, que eu perdi o prumo um pouco, Heraldo, já imaginou? Claro. Aí minha mulher, que não é tola, falou: o problema não é se é sepultado saudável ou não, é que se você continuar bobeando, você vai antecipar a ideia de ser cadáver. Então essa é a questão. Claro. Mas o que meus filhos falam? pai, a gente ama, a gente não quer que você perca o prumo. Você está voltando a andar, porque embora eu seja obeso, eu não sou sedentário, eu ando todo dia. Eu falei: sim, estou voltando. Claro, é porque eu te amo, que eu não quero que você seja assim. É porque eu amo meu país, que eu não quero que ele seja como ele é. É porque eu acho que a coisa pública, ela não é aquela que não é de ninguém, mas aquela que é de todo mundo. A coisa pública não é que não é de ninguém, é que é de todo mundo. Não orna na família, não orna a subordinação àquilo que a gente tem que tomar. Olha que coisa. Esse livro que você está em mãos, que outros têm, que é o Não Se Desespere, né? Aliás, quando eu vou autografar, eu escrevo sempre nele: alento, alento. Quem faz o prefácio dele é o Pedro, meu filho mais novo, que tem 33 anos. E o Pedro, ele ontem, anteontem, almocei com ele, né? E ele dizia: pai, você tomou já 2 taças de vinho, chega. Eu falei: você não manda em mim. Ele disse: eu te amo. Eu disse: e o que tem uma coisa a ver com a outra? Ele falou: você não precisa tomar mais do que 2 taças. Eu disse: você está certo. Claro. Qual o dia que eu vou ficar desesperado? No dia que ele não se importar mais. É porque eu te amo que eu não quero que você faça isso. É porque eu te amo que eu não quero que você seja vagabundo. É porque eu amo a minha cidade que eu não quero que ela apodreça a convivência. Não quero que a gente ache que atentado é natural, homicídio é natural, que sequestro relâmpago faz parte da vida. É porque eu amo a vida que tem algumas coisas que não podem ser. E nessa hora volto a esse polo. É ética e convivência. Nossa convivência tem que ser marcada por aquilo que orna, isto é, aquilo que combina. Nesta hora também é necessário, acima de qualquer coisa, que a gente entenda que há algumas virtudes que têm que estar conosco. Por exemplo, nós não podemos formar a nova geração e nos formarmos com ela sem que a gente tenha, por exemplo, a percepção da humildade. A humildade na convivência, a humildade no trabalho, a humildade no conhecimento. Eu tive uma honra na vida inesquecível.
Eu tive a honra de trabalhar 17 anos com Paulo Freire, o educador Paulo Freire. Aliás, ele foi meu orientador de doutorado, e quando ele foi secretário de Educação na cidade de São Paulo, eu era o secretário adjunto. Depois ele saiu e eu continuei no lugar dele por mais de 2 anos. E Paulo Freire, não sei se sabem, é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa de toda a história do Brasil. O Brasil tem 515 anos. E o brasileiro mais honrado com doutorado honoris causa é o pernambucano, nascido na Casa Amarela, no Recife, Paulo Freire. Aliás, quando ele morreu em 1997, ele já houvera recebido 36 títulos de doutorado honoris causa por Harvard, Princeton, Cambridge, Oxford, Bolonha, Paris 4, Massachusetts. Ele recebeu mais 5 pós-mortem. Paulo Freire sozinho tem mais títulos de doutorado que os 2 brasileiros que vêm depois dele juntos. E olha que quem vem depois de Paulo Freire é muito bom. Mas Paulo Freire tem 41 títulos de doutorado honoris causa. E olha que ele era advogado, hein? Muita gente acha que Paulo Freire era pedagogo, mas ele era advogado, o que significa que alguns advogados ainda têm salvação. Ela já pensou? E é interessante que eu sou pai de advogada. Meu livro, Qual é a Tua Obra? Quem faz o prefácio dele é a minha filha que mora em Florianópolis. Ela é advogada criminalista, Ana Carolina, que a gente chama de Carol. Parênteses, ela no prefácio conta uma coisa incrível. Nesse livro, quando eu autografo, eu escrevo coragem. Mas ela conta no prefácio uma coisa incrível. Hoje ela tem 36 anos, mas quando ela tinha 27, ela como advogada criminalista estava um dia em Brasília, na porta da sala de audiência dos ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, para fazer a primeira sustentação oral da vida dela como advogada. Vocês imaginem, 27 anos de idade, na porta da sala de audiência dos ministros do STJ, a perna dela não parava no lugar. Ela me ligou e falou: pai, pelo amor de Deus, eu vou entrar agora fazer uma sustentação oral com o ministro. É a primeira vez que eu chego no Tribunal Superior. Eu estou tremendo, pai, estou com ânsia de vômito. Me ajuda, por favor. Me ajuda, pai. Como é que eu faço para ser segura como você? Eu disse: espere 30 anos. Porque há uma virtude para quem quer construir vida, decência, chamada paciência. Paciência não é lerdeza. Paciência é a capacidade de maturar as coisas. Paciência é a capacidade de refletir sobre o que se faz. A pior coisa que existe na vida é você ter uma vida robótica, automática, banal, irrefletida, alienada. Claro! Há um grande gaúcho que você conhece, chamado Aparício Torelli, você que também é gaúcho, que apelidou-se mesmo de Barão de Itararé. Talvez tenha nascido em Rio Grande, não é certo? Ele tem uma frase que parece óbvia e não é. Torelli dizia: a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E que vida levo eu? Que vida leva tu em relação àquilo que é a nossa condição de não ter uma vida que seja banal, fútil. E é claro, vocês imaginem, paciência. Paciência não é lerdeza. Paciência para escrever, para refletir, para pensar, para fazer um país decente. Por exemplo, eu estou vivendo em 2015 uma alegria cívica imensa no nosso país, porque o podre está vindo à tona e ele estava escondido. Democracia, imprensa livre, plataformas digitais, aquilo que gangrenava a nação, que produziu uma hemorragia da nossa condição, está vindo à tona. O jovem, a jovem hoje tem que entender que não estamos vivendo a sujeira, mas a expressão da limpeza e o vir à tona da sujeira. Como dizia o juiz do Supremo norte-americano, o sol é o melhor detergente. O sol é o melhor detergente. Você põe a luz, aí começa a enxergar. Imagine durante décadas o que vinha apodrecendo nossa condição e a gente distraído, cuidando de outras coisas sem perceber. Por isso eu vivo, repito, uma alegria cívica que do ponto de vista de uma nação como a nossa, nós não estamos, para repetir aqui o Churchill, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. Mas nós começamos agora a mexer onde precisa mexer, a olhar, a perceber. Ah, mas é só corrupção? Não, o que nós temos hoje é ela vindo à tona. É o tapete sendo levantado.
É a luz acesa, o farol onde precisava. Mas tem a ver conosco também, porque de nada adianta eu falar sobre ética se eu não me conduzo também de maneira ética. Se eu, por exemplo, falo em ética, mas aos 40 anos de idade tenho carteira de estudante, que o meu genro arrumou para mim, põe ao cinema, pagar meia. Além de falsidade ideológica, é evasão fiscal. O cara fala em ética, mas compra produto pirata. Ah, mas se eu não comprar, não vou ter. Mas esse é o argumento do bandido. Ah, mas é porque é caro, é óbvio, é por isso que ele assalta. Ah, mas não, só comprei um aparelho de som. É? Esquece que aquilo veio da China, dá emprego lá, tira imposto daqui. E no container, junto com o aparelho, vem droga e arma. E quando um menininho boliviano de 5 anos de idade, em São Paulo, na Zona Leste, no colo da mãe, o bandido encosta uma pistola na cabeça da criança e dispara, e enche a mãe de sangue do filho, o cara que comprou o aparelhinho de som, acho que não tem nada a ver com aquilo. Fala em produto, fala em ética, mas vai o dentista fala aí, com recibo ou sem recibo? Qual que é a diferença? Ó, ele acha um horror quando o bote está subindo no morro no Rio e a polícia, ao ser avistada, o bandido solta rojão para avisar que a polícia está subindo. Ele acha um nojo aquilo, mas quando ele está na BR, ele vê uma viatura da polícia rodoviária e não tem nenhuma dificuldade para ficar dando sinal de luz, de farol para quem vem na outra direção. O que ele faz é fraternidade, solidariedade, cuidado. Claro que aí é um risco de imaginar, então vale qualquer coisa? Claro que não. Não vale nenhuma delas. Ética não é cosmética. E é claro que nós temos que olhar isso aí mais de perto. E aí, claro, Paulo Freire nos inspirava para isso, a gente pensar a vida de uma maneira que fosse mais intensa. Paulo Freire já imaginou o brasileiro mais honrado da história. Aliás, depois dele, o brasileiro que mais recebeu o título de doutorado é um outro professor também. Aliás, os 3 primeiros são professores. O outro é um mineiro, nascido em Montes Claros, um antropólogo de alto nível, um professor, um político, senador Darcy Ribeiro, faz uma falta danada, um homem que sonhava com os irmãos Vilas Boas, quando o jovem criou o Parque do Xingu, com o baiano Anísio Teixeira criou a Universidade de Brasília, com o Brizola criou no Rio de Janeiro as escolas de tempo integral. Um homem que tem uma frase que me assusta, porque eu fico pensando na minha vida quando eu penso nessa frase. Disse um dia Darcy Ribeiro: fracassei em tudo que sonhei, fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Olha que frase forte. Fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Depois de Darcy Ribeiro, o brasileiro mais honrado é o carioca, que vive em São Paulo e fez carreira lá na USP na política, o professor Fernando Henrique Cardoso. Os 3 primeiros brasileiros são professores, mas Paulo Freire sozinho tem mais título de doutorado que todos os outros. E Paulo Freire era uma pessoa absolutamente humilde, jamais subserviente. Há uma diferença entre humildade e subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se enfraquece, se dobra, se humilha. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntos, aquela que ela sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro. Humildade. Humildade não é subserviente. Paulo Freire era humilde, mas não era subserviente, a tal ponto que ele ficou 15 anos no exílio, sem poder voltar nem para o enterro da mãe dele, em nome de uma ideia de que educação não é para domesticar, mas para humanizar. Que educação não é para aprender, mas para ajudar a ter autonomia. Mas era humilde. Tão humilde que chamava Paulo, que, como eu lembrei antes, significava pequeno. Olha aqui na minha mão, se você puder. Paulo Freire era um homem tão grande que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande
E a única maneira dela crescer é se ela baixar outra pessoa. Digo de novo, gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. Quem entre nós se supuser grande o suficiente, pequeno continuará. A única maneira de crescer é saber-se pequeno ainda. E nesta hora, a humildade, ela é decisiva quando a gente pensa em ética e convivência. Humildade para entender que nós ainda não aprendemos direito a lidar com essa nova geração. Humildade para olhar o que praticamos à nossa volta. Humildade, inclusive, na nossa conduta em relação às pessoas que são diferentes de nós. Por isso, ética e convivência supõe algo decisivo para você e para mim, que é a nossa capacidade de fazer com que a vida possa ornar. Ornar com a decência, ornar com a saudabilidade, ornar com aquilo que é a formação nossa e de outros, que não degradem o nosso dia a dia. Para isso, claro, precisa coragem. Coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Você só sobrevive no mar se você tiver medo de morrer afogado. Coragem não é ausência de medo. Coragem é capacidade de enfrentar o medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. Você tem medo de perder a saúde? Ainda bem, tome providência. Você tem medo do teu país não ser decente? Você tem medo do desvio ético? Que ótimo. Tem medo dos teus filhos não serem corretos? Que bom, tome providência. Humildade e coragem são decisivas nessa questão. A pessoa pusilânime, acovardada, ela não tem coragem de enfrentar os medos. E é claro que eu tenho medo e você também, e é necessário tê-lo, mas a coragem é o enfrentamento. Você tem medo de cachorro? Que bom, gente inteligente tem medo de cachorro. Você enfrenta, é coragem. Você tem medo de avião? Que bom, gente inteligente tem medo de avião. Você voa, é coragem. Eu sou consultor da Embraer em São José dos Campos. Lá eles têm um medo imenso que o avião caia. Eu também. É um bom sinal, eles tomam providência. Coragem, repito, não é ausência de medo. Você precisa ter coragem para ser educador, educadora, para ser pai ou mãe. Precisa ter coragem para ser decente. Ah, mas Cortella, a vida é assim, cuidado. Nosso país tem 5% de canalhas, só. 95% dos brasileiros levantam cedo na segunda-feira, pegam moto, carro, a pé, ônibus, trem, cavalo, o que for. Trabalha o dia inteiro, constrói a 8ª economia mais rica do planeta. Não rouba, não falseia, é pobre, mas é limpinho. Os 5% de canalhas conseguem duas coisas. A primeira, aterrorizar os outros 95, fazendo os 95 acharem que não tem alternativa. A outra coisa é que os 5% de canalhas tentam ensinar aos outros 95 que não ser canalha é ser otário. Ética não é cosmética. A nossa convivência exige coragem e humildade. Coragem para enfrentar, para mexer, para fazer. Coragem para ter de discutir. Coragem para vir num domingo à noite e lotar um auditório e um saguão. Ficar esperando alguns desde as 3 da tarde, outros desde as 4 na fila, outros que lá fora estão e gostariam de estar dentro, mas que não desistem. Coragem para não abandonar essa condição, coragem para não deixar as novas gerações, não admitir que eles achem que desejos são direitos, não criar uma geração folgada. Tem menino de 20 anos de idade que nunca lavou uma louça, nunca arrumou um quarto, não se forma por esforço. Não estou falando por sofrimento, é por esforço. Já imaginou?
O Brasil é um dos 3 países do mundo que mais consome produtos digitais. Um dos 3 que mais consome produtos digitais. Tem mais celular no Brasil do que população. Mas nós somos o país de número 30 em posse de máquina de lavar louça. Nós somos o país de número 30 em propriedade de máquina de lavar louça. Sabe por que a gente não tem quase máquina de lavar louça? Porque alguém lava. Claro. Você já imaginou? Nesse auditório e fora, no saguão, aqui embaixo e em cima, está talvez a primeira geração que está sofrendo algo inédito. Uma geração que tem que cuidar de outras gerações além dela mesma. Por exemplo, nossos pais se cansaram, mas eles cuidavam deles e de nós até 17, 18 anos. Formou-se, cresceu, agora você se vira, papai te deu o que podia, que era educação. Aqui nesse auditório ou fora, tem gente que cuida de si, dos filhos e dos pais. Do pai idoso, do apoio de plano de saúde, do cuidador. Parte dessa geração aqui está esgotada. Esgotada. Não tem tempo, não cuida de si, porque tem que cuidar, e se bobear, cuida de 4 gerações, que às vezes cuida do neto também. Claro, a gente tem muito serviço, não, nós estamos com o trabalho mal repartido. Se o trabalho for melhor repartido, não pesa em cima de ninguém. Mas não, falta esforço. Um menino de 20 anos de idade nunca lavou uma louça. Cuidado, nós estamos formando uma geração fraca com risco. Se nós cuidamos dos filhos de nós e dos nossos pais, quando nós tivermos mais idade, quem de nós vai cuidar? Se nós formarmos gente que não cuida de si. Claro, prepare-se, o asilo São Vicente de Paula te aguarda. Já imaginou? Por isso, agora, 19 horas e 30 minutos desse domingo, já faz 1h10 que eu estou falando, e você nem notou ainda, mas eu já estou completando meu tempo de reflexão. Numa aula que não tem um debate, que nós somos muitos, mas como eu disse, quando aqui terminarmos, eu vou ali até o camarim ao banheiro e quem quiser lá à frente no saguão estarei, né, para que possa eventualmente ter um livro ou quer tirar uma foto. As fotos serão tiradas e, como disse, colocadas no site. Mas eu quero dizer mais 2 coisas antes de fechar. Paulo Freire dizia algo decisivo: humildade, paciência e esperança. Mas Paulo Freire dizia que é preciso ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ser capaz de continuar insistindo com amorosidade, mas exigência naquilo que faz com que as coisas de fato corrijam a rota que nós o fizemos, sem esmorecer. E lembrando de novo 2 coisas. Primeiro, o futuro é o passado em preparação. Segundo, o que sobra é a obra, o resto só sobra. E qual é a nossa obra do ponto de vista ético na constituição de uma sociedade que, sendo farta, não seja indecente? Uma vida comum que, sendo rica em termos de condições, não degrade essa mesma convivência. Nesta hora, quero terminar com 2 ideias. Mas, acima de qualquer coisa, antes de terminar, agradecer esta condição que aqui está. Você sentado ou sentado onde está, não faz ideia do que é um auditório lotado aqui fora, para pensar o tema ética e convivência. Você não faz ideia. Eu até vou pedir para você fazer uma coisa em 1 segundo. Levante e olhe em volta. Levanta agora e olhe em volta. Veja como um debate sobre ética em Salvador, em Recife, em Londrina e agora aqui em Maceió. O número de pessoas que vem
por uma reflexão. Aqui, fora daqui, se alguém perguntar, pode sentar, por favor. Se alguém perguntar se eu tenho esperança, eu digo, olhe em volta. Não porque nós estejamos salvos, não porque nós sejamos bons, porque para cá viemos, mas porque aqui está também um grupo de homens e mulheres que não se acovardou ou não se acovarda naquilo que tem que ser feito. Por isso, quero terminar agora sim com duas ideias. A primeira delas, de um homem que eu admiro imensamente, um homem que foi Nobel da Paz em 1952, um homem chamado Albert Schweitzer. Schweitzer, ele foi professor até 30 anos de idade na Áustria e na Alemanha. Aos 30 anos de idade ele achou que era pouco ser professor para ter uma vida com mais sentido e decidiu fazer medicina. Entrou, formou-se com 37 anos e foi embora para a África e ficou 50 anos no Gabão, meio século no Gabão, colocando a vida dele a serviço da decência. Aliás, só por curiosidade, quando Schweitzer morreu, o corpo dele está sepultado na Europa, mas o coração está no Gabão. O povo do Gabão pediu o coração dele para enterrar lá. Então só o coração está no Gabão e o resto do corpo está na Europa. E Schweitzer dizia: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Digo de novo, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo, porque o que sobra, como disse o Aladoano, é a obra, o resto só sobra. Última coisa, alguns olhos dizem, mas Cortella, ética e convivência é tarde. Esse livro, Educação, Convivência e Ética, tem na frente uma cinta em que a gente diz é melhor começar cedo antes que seja tarde. E nunca é tarde. E por isso eu quero terminar citando um homem que eu também admiro imensamente e que me ensina sempre, ele já faleceu, que nunca é tarde, que é Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho nenhuma crença reencarnacionista, mas tenho uma admiração imensa por Chico Xavier, um homem santo. Se eu tivesse alguma autoridade sobre os católicos, pediria para santificá-lo, um homem que passou a vida cuidando de vida sem nenhum retorno a não ser honra. Chico Xavier, de acordo com os espíritos, diz algo, e é com isso que eu quero terminar agora, às 19h36 desse domingo. Chico Xavier disse algo decisivo, e isso me anima imensamente, como disse, ao ver tantos lá no saguão, vendo pelo telão, e tantos outros aqui. Ele disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha só, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um e qualquer uma pode começar agora a fazer um novo fim. E nós, no nosso país, na nossa família, na nossa comunidade, podemos até não fazer um novo começo, mas eu não tenho dúvida que cada um e cada uma de nós está auxiliando a construir, a fazer, a edificar e proteger aquilo que orna, que é um novo fim que nos dê honra, nos dê orgulho, nos dê satisfação, com humildade, coragem e paciência. Mas acima de tudo, lembrando, lê do livro, o que sobra é a obra, o resto só sobra. Obrigado.